Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos aqui hoje, segunda-feira, feriado. São 21 horas 12 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Segunda-feira, pleno feriado, mas estamos aqui cumprindo este compromisso com a sua audiência que muito nos honra. E hoje falando de um assunto interessantíssimo, a demência. Estamos aqui com dois especialistas, Dr. Breno Diniz, direto de Minas Gerais, e Dr. Alberto Stopp, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Mas antes de eu conversar com os nossos convidados de hoje, eu quero lhe apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A demência está classificada em dois grupos, as reversíveis e as irreversíveis. Na parte das irreversíveis entra o Alzheimer, doença cujos sintomas não podem ser revertidos ou mesmo interrompidos. Outra doença que causa demência irreversível é de Corpus de Levy, que apresenta sintomas similares ao Alzheimer. No campo das demências reversíveis entram os tumores cerebrais, demências de causa metabólica, demências causadas por baixos níveis de vitamina, abuso de medicamentos e abuso crônico de álcool. Entre os sintomas mais comuns de demência estão a perda de memória, dificuldade para se comunicar, dificuldade com tarefas complexas, paranoia, agitação, alucinações, entre outros. Ok, e você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Aí, participe dos debates ao vivo aqui no seu programa ABP TV e fortaleça cada vez mais esse espaço que lhe pertence, esse espaço que é seu. Eu vou fazer o meu primeiro boa noite com o Dr. Breno Diniz, direto de Minas Gerais. Boa noite, Dr. Breno. Você está me ouvindo bem? Vai. Estou sim. Agora também estou lhe ouvindo com perfeição. Dr. Breno, em nome de toda a diretoria da ABP, eu agradeço a sua participação voluntária, que muito nos honra também. E já vou lhe fazer a primeira pergunta da internauta Nilza Seixas. Ela pergunta: que sintomas devem chamar a nossa atenção como leigos para que possamos levar uma pessoa ao médico para uma investigação de suspeita de caso inicial de demência? Boa noite Nilce. Obrigado à diretoria da ABP pelo convite, né? Obrigado ao professor, Dr. Alberto Stopp, pela companhia nessa noite, né? Nilce, a sua pergunta é fundamental, né? O início dos quadros demenciais, né? Em particular a doença de Alzheimer, é a chave, né? Onde se a gente identificar os quadros nesse momento, é onde a gente tem a maior chance de reverter, né? Eu não diria reverter, né? Mas tratar da maneira mais eficiente possível. E o que deve sempre chamar atenção, né, é uma dificuldade que é persistente de dificuldades de memória. Por exemplo, a pessoa, não apenas um esquecimento eventual, que seja um compromisso, que seja onde guardou as chaves, mas dificuldades, né, que são persistentes e que vêm piorando ao longo do tempo. A pessoa não consegue mais guardar informações novas ou se torna mais repetitiva, perguntando a mesma coisa várias vezes, né? Ou não conseguindo mais desenvolver ou realizar atividades que antes lhe era habitual, né? Então esses são os sintomas, às vezes, que mais nos chamam a atenção nos quadros iniciais e que devem, sim, ser sempre levados à atenção de um médico, né? De preferência um psiquiatra, um neurologista, um geriatra, para uma avaliação mais detalhada. Muito obrigado, Dr. Breno. Vamos agora para Florianópolis falar com o Dr. Alberto Stopp. Boa noite, Dr. Alberto. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Em nome de toda a diretoria da ABP, também agradeço a sua participação voluntária neste programa. E eu vou lhe passar a pergunta da internauta Kiara Mila. Ela pergunta: ainda é possível falar em esclerose quando se refere à demência? Essa resposta em termos médicos é meio complexa, porque é um termo leigo que a gente usa, que se usou durante muito tempo quase como sinônimo, né? Mas hoje em dia, com o avanço das descobertas sobre a doença de Alzheimer,
o papel das artérias, da esclerose, voltou a ser focado, né? Mas, de forma geral, quando no uso leigo, é um termo inespecífico usado como sinônimo de demência. Obrigado, Não sei se o doutor Breno Alberto. gostaria de completar essa resposta. Eu acho que não cabe mais, né, Alberto? Traz muita confusão, né? Eu acho que hoje a gente tem termos melhores para esclarecer, né? Para a gente chamar, né, os quadros demenciais. Então, esclerose, né, não cabe muito hoje, né, no nosso vocabulário, né, enquanto uma definição para demência ou sinônimo de demência. Doutor Breno, aproveitando a carona dessa sua conexão, como podemos reconhecer que uma pessoa está padecendo de demência? Como a gente conversou na primeira pergunta, né, da Nilce, exatamente é isso, né? São dificuldades progressivas de memória, né? Dificuldade para aprender informações novas, e essa dificuldade ela precisa ser persistente, né? Ela não pode ser eventual. E o mais importante não é só pensar nas dificuldades, mas o quanto que aquela dificuldade que aquela pessoa está comprometendo a realização das atividades de vida diária, do dia a dia dela, né, das relações interpessoais, a sua capacidade de trabalho, né, a sua interação com familiares, né? Isso é muito importante, e é por isso que a avaliação precoce, mesmo que a gente chegue à conclusão de que não, isso ainda não é um quadro demencial, é muito importante, porque é nesse momento inicial que a gente tem as melhores intervenções. Alberto, você tem... Isso. Crescente. Não, acho que a resposta é por aí mesmo. E acho que uma coisa importante é que, às vezes, junto com essas primeiras manifestações, tem outras manifestações psiquiátricas que às vezes são mais intensas do que a alteração de memória e tal, que podem ser uma pista, principalmente quem nunca teve um quadro psiquiátrico antes, de repente começa a ter delírios ou alucinações, ou um quadro depressivo, pessoa que nunca teve depressão antes, às vezes essa é uma pista também de uma possível evolução para a demência. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Alberto Stopp, e gostaria também do complemento do doutor Breno Diniz. Doutor Alberto, quem manda essa pergunta é a psicóloga Rosângela Maurícia de Oliveira. Ela pergunta: enquanto psicóloga, me preocupam sinais e sintomas de demência associada com infecções, por exemplo, urinárias. Poderia esclarecer este ponto importante? Começa o senhor primeiro, doutor Alberto, depois eu gostaria muito da contribuição do doutor Breno Diniz. De fato, nesse caso específico que ela está se referindo, podem ser muitas vezes manifestações do que a gente chama de delírio, né? Um quadro de rebaixamento agudo, onde vai ter uma alteração de memória ou de outras funções cognitivas, mas quando tratada a infecção, a pessoa volta para o seu estado habitual, quer dizer, não seria uma demência nesse caso. Agora, as pessoas que têm já, por exemplo, a doença de Alzheimer, alguma outra demência, quando tem uma infecção, costumam ter uma piora aguda, principalmente do comportamento, períodos de agitação, mas podem ser coisas diferentes. Pessoas podem ter um quadro de memória agudo causado por uma infecção sem necessariamente ser uma demência. Por favor. Tá me ouvindo? Perfeitamente. A conexão está um pouco... perfeito, que a minha conexão está um pouco falhando, eu peço perdão aos telespectadores, mas eu concordo com o doutor Alberto, né? Mas eu vou puxar o gancho do que ele falou anteriormente, né? Às vezes no idoso, anteriormente saudável, né? E que tem um quadro, né, desse de delirium, né? Essa confusão mental aguda com rebaixamento, ele pode, né? Isso pode ser um indicativo de um sistema nervoso, central mais vulnerável, e que pode indicar lá na frente um risco aumentado de demência, né? A gente hoje conhece, né, tem uma série de estudos que mostram que idosos, mesmo aqueles que são cognitivamente saudáveis, que têm esse episódio de delirium, por exemplo, pós uma infecção urinária, como a telespectadora apontou, né, eles vão estar em risco futuro de um quadro demencial, em particular a demência de Alzheimer, né, muito maior do que aquela pessoa que nunca teve um episódio de delirium.
Então, mesmo que a gente não possa fazer o diagnóstico de demência, né, no momento dessa confusão mental aguda, esse é um paciente que merece uma atenção especial. Doutor Breno, aproveite a sua conexão. Vamos responder aqui ao Arlindo Maia. Ele pergunta se as demências são consequências do envelhecimento. Essa é uma pergunta difícil, viu, Arlindo? A gente tem duas grandes vertentes, né? E eu vou pensar aqui na doença de Alzheimer. A primeira grande vertente é que sim, né? Os quadros demenciais, a doença de Alzheimer, faz parte do envelhecimento, ou seja, se todos nós, né, envelhecermos o suficiente, a gente em algum momento desse nosso envelhecimento, a gente vai evoluir, né, com quadro demencial. Existe uma outra vertente que não considera isso como verdadeiro, né? E que a doença de Alzheimer é uma mudança, é uma inflexão na curva do envelhecimento normal, né? Ou seja, vai ter idosos que vão chegar até o final da vida, né? Muito saudáveis, cognitivamente bem, vão morrer por qualquer outra razão, mesmo que vivam 100, 110, 120 anos, não sei. Então tem essas duas grandes vertentes, mas sem dúvida alguma, o envelhecer por si só é o principal fator de risco para a gente ter um quadro demencial, não só a doença de Alzheimer, mas outras demências muito comuns, como a demência vascular ou a demência por corpúsculo de Lewy. Ok. Doutor Alberto Stopp, vamos responder aqui. Muitas perguntas chegando, são 21 horas 13 minutos. Horário de verão, horário de Brasília, muitas perguntas chegando. É importante que você coloque seu e-mail nas perguntas também. Vamos lá. O visitante, o internauta Kleber Rodrigues, ele diz: sou estudante do 5º semestre de psicologia e gostaria de saber como fazer o diagnóstico diferencial entre depressão e demência. Desculpe, eu não consegui ouvir a pergunta. Okay. Falhou o som bem na hora da pergunta. Eu vou repetir. O senhor está me ouvindo bem agora? Sim, sim. Então vamos lá. É o internauta Kleber Rodrigo que faz a pergunta. Ele diz: eu sou estudante do 5º semestre de psicologia e gostaria de saber como fazer o diagnóstico diferencial entre depressão e demência. Tá. Essa é uma pergunta tipo pergunta de prova até. A gente tem existe essa dificuldade em consultório médico desse diferencial, mas só queria colocar uma questão. Na maior parte dos pacientes que a gente tem essa dúvida, idosos, se é uma coisa ou outra, muitas vezes são as duas coisas, não é necessariamente excludente, quer dizer, você pode ter uma demência com depressão, e aí tem algumas características, mas não necessariamente é ou uma coisa ou outra, né? Mas o histórico, né, primeiro que para depressão você tem que ter sintomas depressivos, né? Principalmente o humor deprimido e a anedonia, falta de interesse e prazer nas atividades. Isso vai diferenciar. Os padrões de memória alterada são diferentes também. Resposta ao tratamento antidepressivo, se tratando a depressão, voltar a cognição ao normal, é uma pista também, como o Breno falou, nas infecções, mesmo nesses casos, quando volta normal a cognição, é uma pista de um cérebro que já está, vamos dizer assim, de algum modo alterado e que poderá ter uma chance maior, né, parece de 2 a 4 vezes maior de desenvolver uma demência quando é o caso de um idoso. Fator idade é importante porque é pouquíssimo provável, é bem pouco provável que você tenha uma demência antes dos 50 anos, por exemplo, né, apesar de poder existir. Resposta terapêutica, e tem alguns padrões neuropsicológicos, o tipo de alteração de memória que vão diferenciar. Muito obrigado, Dr. Alberto Stopp. São 21 horas 16 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos falando sobre demência aqui no nosso programa ABP TV, com o Dr. Breno Diniz, direto de Minas Gerais, o Dr. Alberto Stopp, direto de Santa Catarina, Florianópolis. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. Estaremos de volta já já na continuidade do nosso programa Segue a BPTV.
Eu falei que era bem rápido, 21 horas 18 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Estamos de volta com o nosso programa ABP TV, falando hoje sobre demência. E vamos direto para Minas Gerais falar com o Dr. Breno Diniz. Dr. Breno, o nosso internauta Bruno Mota, ele pergunta: como diferenciar as falhas de memória da depressão daquelas da demência? Existem várias formas a gente diferenciar, né, as dificuldades de memória na depressão e na demência, né? Mas antes da gente discutir isso, é importante a gente ter em mente que muitas vezes o idoso deprimido ele vai chegar simplesmente com a mesma queixa que um paciente com quadro demencial inicial. A minha memória está muito ruim, estou com muito problema de memória. Né? E você vai, né, no seu exame clínico, né, buscar evidências de que essa memória ela está realmente ruim. E a primeira coisa que você vai perceber é que no paciente deprimido essas dificuldades elas são muito mais inconsistentes, né? Tem momentos em que vai melhor, né, e tem períodos da semana, né, que vai estar pior. Já no paciente com doença de Alzheimer isso é mais persistente, é muito mais marcante ao longo do tempo. Mas só essa percepção ela não é o suficiente. Então, o ideal é que sempre que a gente tenha, né, idosos com essa queixa de memória, a gente peça uma avaliação neuropsicológica, que é um exame muito mais detalhado da cognição. Existem alguns paradigmas, alguns testes, né, na avaliação neuropsicológica que mostram o seguinte: o paciente com doença de Alzheimer, ele não consegue aprender a informação nova e, por consequência, ele não consegue evocar. Ou seja, ele não retém a informação e, por consequência, ele não evoca. Muitas vezes o paciente com depressão, ele não vai evocar, ele vai ter dificuldade de evocar. Mas usando outros paradigmas, outras formas de avaliar a memória, a gente percebe que ele está retendo a informação. E simplesmente uma dificuldade muito maior em puxar aquela informação aprendida, né, em diferentes momentos. Então, assim, o paciente com depressão, ele aprende, mas ele tem mais dificuldade para se lembrar, evocar aquela informação. E no paciente com doença de Alzheimer, mesmo em estágios iniciais, ele já tem uma falha no aprendizado, na retenção inicial da informação e, por consequência, ele não vai evocar. Talvez essa seja a grande diferença, né, do ponto de vista, né, neuropsicológico entre os dois, entre esses dois quadros que são os mais comuns no idoso, né, a depressão e a doença de Alzheimer. Obrigado, doutor Breno. Doutor Alberto Stopp, direto de Florianópolis. Na verdade, o nosso internauta... O senhor está me ouvindo bem? Está, né? O nosso internauta... Estou escutando. Isso, nosso internauta João Rodrigues, ele... Boa noite, doutores. Como acadêmico do curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, campus Tubarão, um abraço a todos aí de Santa Catarina, gostaria de saber um pouco sobre a demência, um pouco mais sobre a demência frontotemporal, quanto à identificação precoce. Muito obrigado, desde já, obrigado a você, João, pela sua audiência. A resposta é sua, doutor Alberto Stopp. Queria só aproveitar e completar um pouquinho uma coisa prática em relação ao que o Breno estava falando, uma coisa interessante em consultório, assim, de diferencial de depressão com demência, é quem que reclama da memória, né? O paciente muitas vezes com demência não percebe a alteração de memória e quem fala é a família, né? Não sempre, mas... E o paciente deprimido chega primeiro de tudo queixando, a memória está muito ruim, e você testa, ela não está tão ruim assim, né? Em relação à demência frontotemporal, na verdade o termo mais correto é degeneração frontotemporal, é o termo que tem mais utilizado. Na verdade, pela própria descrição do termo, né, é um quadro demencial que o processo degenerativo é mais localizado em partes frontais do cérebro. Então, em geral, é uma demência que vai começar mais com alteração comportamental e menos alteração de memória. Elas tendem a iniciar mais cedo, né, e evoluir com a perda de memória sendo mais tardia. Então, uma das coisas que a gente vê com uma certa frequência é alterações comportamentais precoces, ou de desinibição, ou uma apatia muito grande, dependendo do caso,
antes das outras funções cognitivas, tipo memória, estarem afetadas. Ô Breno, o Felipe, ele pergunta, o esquecimento de TDAH pode evoluir para uma demência? Felipe, eu não sei para quem foi a pergunta, mas eu já vou aqui me atrever. Foi para o senhor mesmo. Bem, o TDAH é uma doença caracteristicamente da criança, não é, e do adolescente, né? A gente sabe que alguns adultos eles persistem, né, com dificuldades, né, déficits atencionais, né, ao longo da vida, né? Sendo que isso, né, claro, tem que ter começado obrigatoriamente lá na criança, né, na infância e na adolescência, senão a gente não pode falar em TDAH no adulto, né, não vai começar necessariamente no adulto, mas infelizmente a gente não tem estudos, né, de segmento muito longo que nos permitam dizer que TDAH ao longo da vida, né, mesmo no adulto, vai aumentar o risco para demência. Mas, assim, do ponto de vista clínico, são duas condições completamente diferentes. Primeiro é porque uma é restrita, né, às faixas etárias mais jovens. A demência, como o Dr. Alberto falou, é mais tardio, né, no mínimo, você não espera uma pessoa antes dos 60, 65, 70 anos com quadro demencial. Então, assim, mas saber se quem tem TDAH vai ter um risco aumentado para ter demência, isso hoje eu desconheço algum estudo que nos mostre isso de uma maneira clara. Ok, doutor Breno. Doutor Alberto, vamos responder aqui ao nosso internauta Caio. Ele pergunta qual a diferença entre delírio e delírio e qual o seu papel na demência? Desculpa, na hora bem da pergunta falhou de novo. Você pode repetir? Repetirei sim. O internauta que faz a pergunta é o Caio. Ele pergunta qual a diferença entre delírio e delírio e qual o seu papel na demência? Não deu de novo, não escutei a pergunta. Então vou lhe repetir mais uma vez. De repente o senhor está com um problema de conexão de áudio, mas o senhor está me ouvindo bem neste momento? O senhor está me ouvindo bem? Está bem entrecortado. Tá, Diego, vamos ver se a gente corrige essa questão de áudio do Dr. Alberto. Enquanto isso, então, eu vou transferir essa pergunta para o Dr. Breno Diniz. Dr. Breno, o senhor está me ouvindo bem, não está? Está um pouco entrecortado, mas agora está melhor. Tá, então vamos lá. O visitante Caio, ele pergunta qual a diferença entre delírio e delírio e qual o seu papel na demência? Perfeito. A pergunta, Alberto, qual que é a diferença entre delírio e delirium? Né? São duas, apesar do nome serem muito próximos, né? Delirium é uma síndrome confusional aguda, né? É um desarranjo, né, da atividade, né, do funcionamento cerebral, né, em decorrência de em consequência a uma outra doença, por exemplo, uma infecção, seja pneumonia, infecção do trato urinário ou qualquer outra condição que vai mexer agudamente com o funcionamento do cérebro. Delírio é um sintoma psicótico, né? São as ideações paranoides, né? Ideações, né, místico-religiosas, que não são compartilhadas pela nossa cultura, né, que são um pouco, dizer assim, fora, né, do habitual, né, para aquela cultura. E assim, o delírio é um sintoma que pode acontecer dentro das síndromes demenciais. O paciente com doença de Alzheimer tem ideação delirante, acha que a esposa está roubando ele, né? E isso não é verdade. Isso é um delírio, né? O paciente com delírio 1 pode ter também delírio, né? Ou seja, o paciente está em um estado confusional agudo e acha que tem uma pessoa na enfermaria que está querendo matá-lo, né? O que também não corresponde à realidade. Então, assim, na verdade, são duas entidades. Uma é uma síndrome clínica, o delírio 1, e outra é um sintoma que pode ocorrer em diferentes condições
né, tanto no delirium, na demência, como na esquizofrenia, dentre outras mais. Obrigado, doutor Breno. Doutor Alberto Stopp, o senhor está me escutando bem? Agora eu estou. Ok, então vamos responder a internauta Clarissa. Ela pergunta se vale a pena a investigação genética em pacientes com demência. Investigação genética de rotina, não, né? Eu acho que não tem nenhuma indicação de rotina, isso tem sido feito mais para pesquisa. Existem algumas síndromes específicas que se sabe que tem uma transmissão genética importante, por exemplo, como a doença de Huntington, por exemplo, que vale investigar, até porque você pode fazer aconselhamento genético em relação a isso, né? Mas no estado atual das coisas, uma investigação genética geral, inespecífica, ainda nem está disponível aqui clinicamente no Brasil, né? E não tem uma indicação ainda formal. A gente pesquisa indiretamente, né? Um fator importante para diagnóstico de qualquer coisa em psiquiatria, isso inclui as demências, é histórico familiar. A gente sabe que determinadas doenças têm mais chance de ocorrer na mesma família. Não sei se o Breno concorda com isso. Doutor Breno, por favor, contribua. Eu não concordo. Eu acho que não tem nenhuma indicação clínica de você fazer Desculpa, eu peço desculpa aos ouvintes porque passou aqui do lado um carro de som tocando funk, né? Eu peço desculpas. Então, não há nenhuma indicação clínica. Existe, dependendo de onde é que você está, em lugares muito específicos, e que existe a doença de Alzheimer de início precoce. Tem um claro caráter familiar. Então, talvez, né, assim como, e a gente sabe que esses quadros eles estão ligados a algumas mutações genéticas específicas. Né? Então, caso a caso, né, como você pode fazer, né, a testagem genética para aconselhamento genético, assim como a gente faz na doença de Huntington, caso a caso, mas rotineiramente não há nenhuma indicação de se fazer avaliação genética nos pacientes com doença de Alzheimer. Obrigado, doutor Breno. Vamos voltar ao doutor Alberto Stopp. Já estamos praticamente no finalzinho do nosso programa, mas vou fazer essa pergunta ainda aí da visitante, da internauta Janine Leal. Ela pergunta se a deficiência cognitiva leve não é sinônimo de uma fase muito inicial de demência. Aí vou ter que dar uma resposta também, como o Breno deu na outra, existem correntes em relação a isso, né? Mas os estudos têm mostrado que nem todo mundo que tem uma deficiência cognitiva leve evolui para demência. A taxa de conversão não é 100%. Então, para algumas pessoas pode ser um quadro pré-clínico, mas não para todas as pessoas, pelo menos é o que os estudos têm mostrado. Quando a forma de transtorno cognitivo leve é particularmente amnéstico, ou seja, com a memória mais comprometida, essa taxa de conversão para demência, principalmente no caso da doença de Alzheimer, já é um pouco mais aceitável, assim, como um fator de risco importante, né? Mas não são 100% das pessoas, pelo menos nos estudos com transtorno cognitivo leve, que convertem para demência. Por isso que não é sinônimo de uma demência leve. Né? Ok. Mas esse é um diagnóstico muito contestado por alguns especialistas. Tem gente que considera que não deveria ser feito esse diagnóstico. É um diagnóstico polêmico, inclusive, para algumas escolas dentro dessa área. Né? Ok, doutor Breno Diniz, são 21 horas e 35 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós chegamos ao final do nosso programa. Por favor, as suas considerações finais sobre a participação nesta edição de hoje do nosso programa ABP TV. Eu vou aproveitar, né, o gancho da resposta do Alberto. Né, eu concordo em 100% com o Alberto. Ter essa condição, né, o comprometimento cognitivo leve ou a deficiência cognitiva leve, como a colega colocou, não é sinônimo de doença de Alzheimer ou qualquer quadro demencial incipiente. Porém, é o momento ideal de se fazer avaliação e de promover algumas intervenções que possam ajudar a melhorar esse déficit. Ou, quem sabe, talvez prevenir a evolução para quadros demenciais no futuro.
intervenções simples, como reabilitação cognitiva, atividade física, melhorar a dieta, né, procurar se envolver em atividades sociais mais complexas, ir ao teatro, cinema, né, participar de grupos, né, atividades voluntárias. Isso tudo são fatores que são protetores para o desenvolvimento dos quadros demenciais. E talvez a identificação dessas pequenas dificuldades, mesmo que elas não indiquem que o paciente esteja apresentando um quadro demencial leve ou incipiente, mesmo assim já chama atenção para que a gente possa implementar algumas intervenções para aquelas pessoas que não fazem isso, é claro, para que a gente possa ter um espaço de prevenir. Infelizmente, a doença de Alzheimer ou em nenhum quadro demencial ela tem cura. Tem um tratamento farmacológico sintomático que é bom até um certo ponto, depois ele perde o benefício, mas a gente sabe que várias coisas ao longo da vida podem diminuir o risco dessas doenças tão devastadoras. E uma delas é simples, é viver bem. Uma vida saudável, ativa. Não precisa ser um viciado em academia, mas também não precisa ser o Garfield, né, que vive comendo pizza em frente à televisão. Então esse talvez seja o grande ponto que é importante ser ressaltado. Obrigado, doutor Breno. Doutor Alberto Stopp, as suas considerações finais sobre a participação nesta edição de hoje do programa ABP-TV. Foi bem interessante esse programa e um pouco em cima ainda dessa última fala do Breno, eu esperava uma pergunta que não veio, que é o que fazer para prevenir demência, né? Sempre perguntam isso, né? E além dessa questão que ele frisou bastante de que detecção precoce é muito importante, coisas de qualidade de vida, quer dizer, você sabe que controlar risco cardiovascular, usar o cérebro no sentido de quanto mais escolaridade, melhor, e cuidar principalmente de quadros de estresse crônico como a depressão, são muito importantes também na prevenção e no retardo do início da doença. Obrigado, doutor Alberto. Gostaria muito de agradecer a participação do doutor Breno Diniz. Mais uma vez participou conosco, ele já tinha participado em outras edições. Participação do doutor Alberto, agradecer assim de coração. O doutor Alberto teve que se deslocar de um local para o outro para poder cumprir esse compromisso com essa audiência de todos vocês em pleno feriado. Muito obrigado, doutor Alberto. Em nome da ABP, eu agradeço a sua participação. Agradecendo a toda a equipe de comunicação da ABP, que neste momento está lá em Florianópolis montando o seu congresso e está se desdobrando para também controlar esse programa, mas agradecendo principalmente a você que participou neste feriado conosco, enviando a sua pergunta, a sua contribuição. Lembrando que eu sempre falo, nós temos um outro encontro marcado, nós temos outros encontros marcados esta semana. Eu estou aqui com a minha colinha, porque durante o 13º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nós temos aqui transmissões no dia 4, no dia 5 e no dia 6. Nós vamos estar ligados aqui no seu canal da psiquiatria, no programa ABP-TV, das 14 às 18 horas, porém, todos os dias, das 14 às 14h30, todos os dias 14h30, nós estaremos meia hora ao vivo, entrevistando especialistas, entrevistando palestrantes. E fora isso, você vai saber tudo o que está acontecendo no Congresso. Então você tem um encontro marcado com a gente aqui, dia 4, dia 5 e dia 6. E lembrando, e dia 7 também, nós temos transmissões também dia 7, de 9 ao meio-dia. Lembrando que no dia 9, na próxima segunda-feira, você vai ter um apanhado do que aconteceu neste belíssimo evento. Então, anote os nossos encontros e fique ligado aqui no programa ABP-TV. Tenham todos uma ótima semana. Nos encontramos em Florianópolis. Tchau, tchau.